Olá amigos, novamente estou aqui apresentando para vocês mais um vídeo falando um pouco sobre comportamento, um pouco sobre atitude e também um pouco a respeito da vida que nos cerca, né? Eu desenvolvo um trabalho junto aos dependentes químicos que estão em recuperação e também as famílias desses dependentes químicos, onde eu acredito que exista um distanciamento entre essas duas pontas, e com esse meu trabalho, com essa minha pesquisa, eu venho buscando diminuir esse espaço entre a família e o dependente químico, para que exista uma harmonia melhor, óbvio, né? E uma qualidade de relacionamento e até uma qualidade de vida melhor tanto para a família como para os dependentes químicos que estão em recuperação. Hoje eu queria estar falando para vocês o seguinte: essa semana que passou eu estava batendo um papo né, com um rapaz que é um dependente químico que está em recuperação, que ele chegou para mim, me pediu um auxílio, né? E eu fui bater um papo com ele, aonde ele veio me falando a respeito da palestra que eu dei anteriormente numa clínica, né? E dentro dessa palestra eu acabei falando sobre como nós nos relacionamos com as pessoas que estão conosco, né? No nosso convívio, e como trabalhar isso. Para uma pessoa que está em recuperação, principalmente aquela que saiu de uma clínica, a readaptação a tudo isso é bastante difícil, até porque já tirando toda a problemática envolvida com as drogas, ainda existe também a visão que a família tem dessa pessoa quando ela retorna. Então o rapaz chegou para mim e falou assim: puxa, mas você falou que fazendo aquele exercício eu conseguiria observar talvez a discussão por um outro ponto de vista e vendo aonde eu poderia estar me acertando com essa pessoa. E ele não entendeu muito bem isso. Depois, se vocês quiserem entender isso melhor, assistam minha palestra, que também está aqui no YouTube, né? Vocês podem estar buscando isso no meu canal. Mas vamos lá. O que eu acabei falando para ele, até dando umas dicas, né? E também queria deixar isso aqui para vocês. Uma das coisas que eu descobri que é bastante interessante e bem simples, né? Colocando de uma maneira simples para você que está me vendo, é o seguinte: o mundo que a gente vive, ele é apenas um reflexo nosso. Ou seja, o mundo é o nosso espelho, tá? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, que o mundo é o nosso espelho. Ou seja, qualquer tipo de relacionamento que você tenha no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento amoroso, com seus filhos, no supermercado, na padaria, no açougue, as pessoas que estão do outro lado, ou seja, você está aqui e o outro está ali, essas pessoas, elas vão refletir as suas atitudes, tá? A princípio parece meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim como eu estou querendo dizer. Por exemplo, normalmente as pessoas, elas têm um padrão de comportamento que elas querem ser aceitas porque simplesmente elas querem ser aceitas. Você precisa me aceitar do jeito que eu sou assim mesmo. Você tem que me aceitar. Isso normalmente é o padrão que a maioria das pessoas fazem. E o que acontece? Todo mundo, tanto quem diz isso de um lado, a outra pessoa do outro lado também diz. Então, por exemplo, se eu tenho um comportamento que eu acredito ser o meu melhor comportamento, e esse meu comportamento agride o outro, então, de alguma maneira, esse comportamento vai causar um atrito. Até aí, normal. Só que o que acontece? Esse atrito, ele é gerado não pela outra pessoa, e sim por mim. Mas aí você chega e vai falar assim:
Ah, então quer dizer que eu tenho que mudar o meu jeito de ser? Óbvio, tá? Porque existe uma outra sacada nisso que eu estou querendo dizer para vocês. É o seguinte, normalmente as pessoas gostam, querem ser aceitas do jeito que elas são, tá? E pronto, entendeu? Por quê? Em primeiro lugar, porque ela acredita que o que ela é a melhor maneira de ser. Tudo bem, para ela pode ser, mas ninguém é obrigado a te aceitar. Ah, você tem que me aceitar do jeito que eu sou? Legal! Se você pensa assim, eu acho que você está certo. Eu acho que você tem que pegar a sua mochila e ir para uma ilha deserta, né? Porque você deve ser um puta cara chato, uma mina que deve ser um porre. Tá entendendo? Porque assim, se a gente vive em sociedade, de uma maneira ou de outra, a gente tem que conseguir se relacionar com as outras pessoas, querendo ou não. Então essa história de falar, os outros têm que me aceitar do jeito que eu sou, maravilha, você vai viver só. Você vai ser uma pessoa só. Se é esse o seu objetivo, ser uma pessoa solitária, perfeito, você está no caminho certo. Tá? Mas quando eu falo isso, eu falo porque a pessoa tem esse comportamento e depois você vê ela reclamando, puxa, mas não tem ninguém, não tenho amigos, ou não tenho para onde ir no final de semana, ninguém me entende, eu sou um incompreendido, ó pobre alma. Tá? Então, quando eu coloco essa situação, o que eu queria deixar bem claro nesse vídeo para vocês é o seguinte. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos mudar o outro. É, isso mesmo. Você pode mudar o outro. Isso. Não é isso que você tanto quer? Não é isso que todos querem? Mudar o outro? Fazer com que ele haja da maneira que eu quero? Eu vou dar agora para você a receita. Como você faz para mudar o outro? Simples. Se, partindo do princípio que eu estou falando para vocês, que o mundo é apenas o seu reflexo, o que você deve fazer então? Quando você quer que o outro mude, você muda, certo? Ou seja, você tem um relacionamento, vamos colocar lá um exemplo, independente de que tipo de relacionamento, e você vira e mexe e discute com essa pessoa, tá? O que você faz? Você normalmente quer que ela mude e te aceite, e você permanece do jeito que está. Ou seja, ela é o seu reflexo, então você está irredutível, tá? Você é uma pessoa indigesta, uma pessoa irritante, e a outra pessoa, ela simplesmente reflete isso. Ou seja, ela está sendo quem você está sendo, tá? Isso, obviamente, se ela tiver amor próprio, né? Então, assim, se eu quero que a outra pessoa mude, independente em que circunstância seja, eu mudo. Então, por exemplo, eu quero que essa pessoa me trate bem. Então, eu começo antecipadamente a tratá-la bem. Ou seja, eu trato ela bem e ela vai refletir isso. Porque é uma coisa que, assim, parece bem simples e bem óbvia. Mas, por exemplo, você não vai tratar alguém bem e essa pessoa vai te tratar mal em contrapartida. É impossível. Eu tenho plena convicção que se você assumir hoje um compromisso com você de falar eu vou mudar o mundo hoje ao meu redor e começar a mudar a sua atitude, eu tenho plena convicção que você vai conseguir se você mudar a si mesmo. Então assim, você quer mudar o outro? Mude a si. Tá? Você quer ser tratado bem? Trate a pessoa bem. Você quer ser uma pessoa aceita pelas pessoas? Aceite os outros. Você quer ter respeito? Respeite os outros. Mas a grande sacada é, primeiro você
porque os outros são apenas o seu reflexo. Tá? Para concluir um pouco esse meu raciocínio, uma das coisas que eu aprendi, que foi algo que mudou bastante a minha vida, foi entender que no mundo que a gente vive, as pessoas reagem às circunstâncias ao redor. Tá? Reagir, ou seja, você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, normalmente a gente vai xingar, ô fulano, ô não sei o quê. Se de repente você chega em algum lugar e alguém te trata mal, você reage e trata mal também. Ou pelo menos você fica emburrado e você fica pensando, ah, esse chato, esse cara, esse isso, esse aquilo. Tá? E você reage. Todas as vezes, e isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, todas as vezes que você reagir ao mundo de alguma maneira, você está sendo manipulado. Tá? Por quê? Porque o externo, ou seja, fora de você, ele comanda as suas atitudes porque você reage. Simples. Ah, mas aí você fala, mas isso é normal, você reagir e agir, tá, mas existe a reação e existe a ação. Ou seja, quando algo do externo entra em contato comigo de alguma maneira, em vez de eu reagir, opa, deixa eu entender o que está acontecendo. O cara me deu uma fechada, será que por acaso ele não se distraiu por algum momento e sem querer me deu uma fechada? Ah, isso não é nada, deixa pra lá. Ah, você chegou em algum local e foi mal atendido, a pessoa estava meio que emburrada. Em vez de você reagir, você fala, puxa, será que a família dela está bem? Será que ela não está preocupada? E de alguma maneira ela está refletindo aquilo no dia dela? Quando você começa a, antes de reagir, parar e pensar ou tentar avaliar dentro dessas condições que eu estou falando, você passa a agir. E quando você age em relação ao seu mundo, você passa a mudar o seu mundo. E você passa a ter o poder e o domínio sobre as circunstâncias que estão ao seu redor. Porque você vai pensar antes de agir, antes de reagir. E quando você pensa antes de reagir, você normalmente toma as melhores decisões. Tá? Essa que é a grande sacada. Então, para a gente finalizar por hoje, é o seguinte, pensa nisso, o mundo ele é apenas um reflexo seu. Ou seja, trate bem o mundo, que o mundo te tratará bem. Tá? E outra coisa, antes de reagir, pare por um momento, avalie e veja se não é certo apenas não fazer nada ou tomar uma outra atitude ao invés de reagir. Tá bom? Fica essa dica para hoje, tá? Encontro vocês nos próximos vídeos. Se inscreva no canal todas as vezes que eu estiver postando um novo vídeo, você é comunicado ou você fica sabendo de alguma maneira que o vídeo foi postado e você pode estar recebendo essas dicas valiosas. E para você que é um dependente químico em recuperação, olha só, cara, força aí, tá? E lembra disso, se você quer respeito, você tem que respeitar. Se você quer que as pessoas te aceitem, aceite as circunstâncias. Se aceite. Aceite seus defeitos, aceite as suas limitações. Tá? Se você quer que a sua família confie em você, ou volte a confiar em você, confie no tratamento que você está fazendo, confie que você pode chegar lá e na sua recuperação. Eu tenho certeza que você pode mudar o seu mundo se você quiser, não reagindo e apenas agindo na direção melhor que você tiver. Muito obrigado, até a próxima vez.
Um abraço a todos.